Olá, vamos começar a terceira live da Maratona de Lives. Vou aguardar a galera ir entrando por aí. Acabei atrasando o quê? 3 minutinhos, porque tive um insight aqui de como colocar a câmera melhor, né? Pra quem não sabe, vou aproveitar e primeiro vamos lá, né? Vou dar bom dia para quem tá assistindo aqui online, tá aqui comigo, né? Quem tá entrando aí, Flávia, Lua, Nath, K, adoro esses nomes. Thaís, Orlão, muito bem, gente. Então, bom dia para quem tá entrando aqui comigo ao vivo e talvez um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir nas próximas 24 horas aqui no Instagram, que está colaborando e salvando as minhas lives. Então, já tô feliz por isso. Vamos lá, hoje é a terceira live, a gente vai falar sobre prescrição, né, estruturando a prescrição magistral de nutrientes, que é um tema importante, especialmente para nossa prática. E eu tava falando aqui, assim que eu comecei, que eu me atrasei aqui uns 3 minutinhos, porque eu tava tentando colocar aqui as duas câmeras bem bacaninha, porque ontem eu fiquei meio torta quando eu tava falando com a câmera ali, e não quero isso, quero que, tudo bem, aqui eu vou olhar um pouquinho pra cima, vai ficar menos pior, né? E lembrando então que quem não puder assistir, quem já perdeu alguma live dessa semana, a primeira e a segunda, pode assistir na minha plataforma de curso de forma 100% gratuita, fazendo uma inscrição simples e tendo então acesso a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, tem muita coisa para falar. Olha aqui meu script de hoje, né? Muita coisa para falar, muito detalhe para a gente conversar sobre prescrição magistral. Então a intenção hoje, gente, Rio de Janeiro tá assim, a gente tá bebendo água mineral, fazendo todo esse lixo, porque tá fácil nossa água. A água da minha casa não tá escura, né? Não tá com coloração diferente, mas o cheiro tá realmente forte. E pra quem não sabe, eu tenho uma bebê de 1 ano e meio e tenho uma filhota de 5 anos e meio. Então, a gente tava fervendo água pra gente, mas tentando comprar água mineral pra elas, né? Pelo menos. Enfim, vamos lá? Então, começando a terceira live da Maratona de Lives, em que eu vou falar sobre estrutura da prescrição magistral de nutrientes. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o que é a prescrição magistral. O nutricionista, como a gente vem falando, o nutricionista ele pode prescrever suplementos nutricionais por lei. Então, é só ele ter o CRN ativo, ter conhecimentos técnicos suficientes para fazer essa prescrição e, claro, aplicar na prática clínica. Aplicar na prática clínica, a pessoa engasga. Então, esse é um ponto importante da gente saber, né? Mas existem duas classes de suplemento. Primeiro, o suplemento nutricional ou alimentar, que amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre um marco regulatório, trouxe algumas diferenças de nomenclatura. Então, existem os suplementos nutricionais, alimentares, manufaturados, industrializados, são os suplementos prontos, que estão lá na prateleira da farmácia, e tem os suplementos os suplementos manipulados, que são os magistrais. Ou seja, é o suplemento que você vai fazer uma prescrição, pegar um papel, seu receituário e fazer então a prescrição de nutrientes de forma bem pontual, bem personalizada, individualizada e mandar então para a farmácia magistral, a farmácia de manipulação. Tá? Então, isso significa prescrição magistral, suplementação magistral, tá? Então, se vocês ouvirem esse nome, é um termo que eu sei que é novo para a maioria dos nutricionistas, mas a gente precisa entender um pouquinho desse universo, tá? Gente, tudo bem com vocês? Muita gente entrando aqui, muito bem. Gil, Márcia, Thaís, Amanda, um beijo. Estamos começando a live, então. Então, o objetivo dessa live é entender o passo a passo da prescrição. Então, qual é a estrutura mesmo de uma prescrição nutricional magistral?
uma prescrição a um suplemento manipulado, tá? Um suplemento que a gente pode escolher os nutrientes. E escolher os nutrientes, gente, é muito interessante, porque a gente ouve a história do nosso cliente, entende quais nutrientes ele precisa e a gente pode colocar algo individualizado, personalizado, que só atende a ele. E a gente vai falar bastante sobre isso nessa live. Então, o primeiro ponto para fazer, né, a estrutura da prescrição de suplementos manipulados é o seguinte. Primeiro, o nome do paciente. Fernanda, muito simples. Sim, é muito simples. A gente tem que identificar esse paciente para que a farmácia tenha essa informação. Pode parecer até bobo, gente, mas é assim, ó. A Cris Sainato, ela é a Cris. Eu, Fernanda, sou a Fernanda. Então, a minha formulação é totalmente diferente da Cris. E a farmácia também precisa ter esse entendimento. Lembrando, gente, que a prescrição de suplementos nutricionais, o seu receituário é a conversa que você tem com a farmácia. Porque você vai colocar toda a estrutura técnica ali no papel. O paciente, ele não precisa entender necessariamente o que está escrito ali. Você pode explicar, é claro, vale a pena explicar isso para o paciente. Mas a prescrição, o receituário, ele serve para conversar com a farmácia. Então você vai falar para a farmácia o seguinte: olha, esse paciente eu quero que ele use, vou chutar aqui, tiamina, riboflavina, magnésio, cálcio, enfim, zinco, coenzima Q10, ácido lipóico, nessa dosagem, nessa forma de prescrição, nessa forma de apresentação ou forma farmacêutica. E pronto, me entrega isso em uma dosagem, 2 dosagens para um determinado tempo. E o paciente, ele vai ficar com que informação? A informação que você colocou ali, tomar 2 doses ao dia, almoço e jantar, tá? E mais do que isso, ele vai também conversar com a farmácia vai entregar o potinho com todas essas informações e vai colocar lá quantas cápsulas significam a dosagem que você prescreveu para o seu paciente. Então, recapitulando, o receituário, ele é a conversa do nutricionista com a farmácia, o farmacêutico. E a farmácia vai conversar com o seu paciente. Vai estar lá no rótulo a forma como ele deve tomar. Vai estar na sua receita também. Mas você precisa deixar claro que além da sua receita vai estar no rótulo do recipiente que vai vir a formulação dele, tá? Esse é um ponto importante. Então, é muito importante que você identifique o paciente. Então, você vai colocar lá o nome do paciente, Fernanda Vaz. Essa prescrição é para Fernanda Vaz e não para Cris, não para Maria, não para Gabriela, não, ok? Então pode parecer simples, mas é extremamente importante. E também, por que não simplificar, né? Eu sempre falo aqui que eu gosto de simplificar a prescrição de suplementos nutricionais. A gente não precisa saber todas as rotas metabólicas, vias metabólicas, entender exatamente qual é o papel daquela... Não, vamos entender o simples, o básico, mas o eficiente, aquilo que vai gerar resultado para você, tá? Essa é a minha forma de ensinar. Deixa eu, rapidinho, gente, limpar, que eu tô achando que essa câmera tá suja. Melhorou, né? Só eu que achei. Vamos lá. Segundo ponto, gente. A gente tem que escolher a via de administração do suplemento. E aí alguém pode falar assim, Fê, mas o nutricionista só pode via oral. Isso, então a gente vai escrever lá. Uso oral. Uso via oral, como você quiser. O nutricionista, a legislação do nutricionista, ele só possibilita a prescrição via oral, tá? Isso é muito importante. Existem várias vias, tá, de administração. Existe a via dérmica, existe a via injetável, né? Existem várias vias, mas o nutricionista só pode oral, tá? Sim, tem algum lugar que tenha conteúdo programático no seu curso? Sim, eu posso te mandar. Eu não sei agora de qual, tá? Mas tem o sitezinho
Eu falaria que a suplementação para nutris.com.br/eu quero, mas tô na dúvida, tá? Te confesso que eu tô na dúvida. Mas eu coloco aqui sim. Faz um favor. Você não falou o seu nome ainda, que fico nervosa de não falar o nome de vocês certinho, né? Ter esse cuidado, esse carinho. Entra nesse site que eu te mandei, se você tiver no computador, suplementaçãoparanutris.com.br/eu quero. E me diz, tá? Qualquer coisa eu vou te pedir pra colocar aqui. Ó, a Vivi, ela mandou a pergunta que eu esperava. Janaína, obrigada, Janaína. Eu adoro chamar vocês pelo nome, tá? Então, assim, ó, Vivi, vamos lá. Essa é uma pergunta comum, principalmente para quem já ouviu falar alguma coisa de suplementação. Fê, e a via sublingual? Então, vamos lá. Isso é algo importante, tá? Porque na recomendação 390, que ela regulamenta a prescrição de suplementos pelo nutricionista, ele fala o seguinte, que o nutricionista, ele pode prescrever via oral. Mas existe sim outra recomendação do CFN dizendo que o nutricionista ele só deve prescrever a via trato digestiva. Só que, eu não sei quem sabe aqui, eu sou conselheira efetiva do CRN 4, da 4ª região, então que atende ao Rio de Janeiro e Espírito Santo, e eu conversei com o federal sobre esse assunto. Tá? E o entendimento do Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, é que o nutricionista ele pode prescrever via sublingual sim, tá? A gente sabe que não é a via do trato gastrointestinal, a sublingual, tá? Por quê? Porque a absorção é mucosa, tá? E é excelente utilizar o tablete sublingual, a via sublingual, gota sublingual, enfim, para alguns pacientes. Tá? A gente pode falar sobre, a gente vai falar sobre isso. Então, para deixar bem claro, o CFN hoje, atualmente, ele entende que o nutricionista pode prescrever sublingual, tá? Porque ele tá pela via oral. Ele pode não usar o trato gastrointestinal, mas ele usa a via oral. Tudo bem? Esclareci? Diz pra mim, Vivi. Então a gente precisa escolher a via de administração, que é a via oral necessariamente, tá? Taurina sublingual, a vitamina D em gota sublingual é excelente, o filme orodispersível da vitamina B12 também é uma excelente via de administração, tá? Então via de administração não, desculpa, uma forma de prescrição interessante, então a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Por quê? Para ser mais efetivo. Adoro falar sobre esse assunto, gente. Gente, lembrando que eu, infelizmente, já ouvi professores de nutrição, falando que o nutricionista pode prescrever cremes. Gente, por favor, o nutricionista não pode prescrever a forma de administração cutânea, tá? Gente, isso é muito importante, porque isso desvaloriza muito o profissional. Eu já ouvi alguns farmacêuticos falando, olha, é um absurdo os nutricionistas, etc, etc. Mas por que isso acontece? Porque alguém informou, tá? Então informou errado, equivocadamente. O nutricionista só pode prescrever via oral, tudo bem? Por nada. Tá lá? Ai, obrigada, maravilhosa, gente. Já amo Janaína. Lá tá toda a parte do conteúdo programático do curso, tá? Mas a gente vai falar isso... Vamos lá, vou aqui no meu calendário. Vamos falar sobre isso no dia 22, em que eu vou apresentar o treinamento de suplementação para nutris para vocês, tá? Então vamos lá. Terceiro ponto importante, gente, olha só, lembrando, tá? Pra quem chegou depois, a gente tá, nessa live, eu vou ensinar vocês a estruturar a prescrição do zero. Então, pegar um papel, porque o único papel que eu tenho aqui tá preenchido, mas um papel, o seu receituário e começar do zero. Então, a gente já falou que precisa da identificação do paciente, então colocar o nome do paciente e a via de administração. Então, Fernanda Vaz, via oral, e depois a gente vai escolher então a forma farmacêutica que a gente vai oferecer para o nosso cliente. Então, existem várias formas farmacêuticas e a gente pode falar de várias,
Mas o mais importante é a gente entender que a gente só pode usar formas farmacêuticas que estejam alinhadas com a via de administração. Então, formas farmacêuticas que atendam a via oral. E aí muita gente fala assim, Fê, então nós só podemos prescrever cápsula. Nada disso. A cápsula é uma forma farmacêutica que utiliza via oral. Concordo que é a mais fácil, né? Normalmente a gente pensa logo em cápsula, as pessoas gostam mais da cápsula. Mas a gente tem diversas outras, como eu já falei. Então, gota, tablete, filme orodispersível, jujuba, pirulito, chocolate. A gente tem diversas formas que a gente pode oferecer para o nosso cliente, tá? Tablete sublingual, o tablete não sublingual, tá? Porque aí fica uma pastilhinha, para alguns pacientes é melhor a deglutição. Então existem várias formas farmacêuticas para o nosso cliente. E por que é importante a gente saber sobre forma farmacêutica? Porque alguns pacientes, eles vão ter um resultado muito bom com a cápsula. Mas outros pacientes, talvez, eles não tolerem a cápsula. Muitas vezes a gente atende criança, idosos que têm uma questão de deglutição importante. Não é qualquer criança, né, que seja de 8 anos que toma um comprimido. Tem adulto que não toma, não é? Eu tenho uma grande amiga, Fernanda, vou falar que ela não tem entrada, até porque agora ela tem um bebê pequeno, meu afilhado, que ela não consome cápsula dependendo do tamanho, tá? Então, a gente tem outras formas farmacêuticas. Tá? Então, esse é um ponto, a gente entender outras formas farmacêuticas. Outro ponto é o seguinte, dependendo do que você precisa, do que você tem como objetivo para aquele cliente, a cápsula ela não vai gerar resultado. Vou dar um exemplo aqui que a Cris já deu, né? Olha a Amandinha aí, tudo bem, Amanda? Que a Cris já deu. A taurina. A taurina ela é um aminoácido bem interessante, porque a taurina ela tem ações fisiológicas bem amplas. Então ela atua como antioxidante, ela atua em detoxificação hepática, ela atua como neuromodulador. Então, cada função da taurina, ela pode necessitar de uma forma farmacêutica diferente. Vou dar um exemplo que fica muito claro. Como ela é um ótimo antioxidante, se você oferecer ela em cápsula, ela vai ser degradada e vai ser rapidamente absorvida. Ok, ótimo, Fernanda. Então eu vou poder utilizar essa taurina de boa. Mais ou menos. Se você precisar, por exemplo, de uma ação da taurina como neuromoduladora, ou seja, para diminuir a ansiedade, para diminuir compulsão, melhorar a concentração, foco do seu cliente, desculpa, você não vai ter essa ação se você colocar em cápsula. Por quê? O paciente vai consumir a cápsula, vai ser degradada, a taurina vai ser absorvida e ela vai ser utilizada rapidamente como antioxidante. Tá? Lembra que eu cheguei a falar que o corpo, dependendo até, né, da pessoa, ela precisa de muito antioxidante. Todos nós precisamos, porque a gente já vive uma vida que gera muito radical livre. Agora, tem pessoas que têm maior geração de radical livre, tá? Então, sempre quando chega um antioxidante, ele é rapidamente utilizado, tá? Então, a taurina é um bom exemplo disso. Se você quer usar ela como neuromoduladora para foco, disposição, diminuição de compulsão alimentar, tablete sublingual. Tá? Por quê? Porque aí a absorção vai ser mais rápida e vai ter um efeito no sistema nervoso central muito mais efetivo. Tudo bem? Então você não precisa ficar esperando ter um resultado com a cápsula, tá? Que não vai ter nesse caso. Outra ação interessante, cobalamina B12 para vegetariano. Se você colocar em cápsula, ok, você pode até aumentar os níveis de B12, mas vai demorar muito. Agora, se você colocar em forma orodispersível, que é uma forma muito interessante, você pode colocar na língua e ele vai ser mais rápido, vai ser absorvido mais rápido. Tá? Então você vai encurtar um tempo
né, a sua prescrição, o resultado do seu cliente. Tá? Isso é muito importante, gente. E aí eu poderia citar vários exemplos. Vitamina D em veículo lipofílico, tá? Tem várias possibilidades, tá? Então, assim, não se limitem só à cápsula, tá? Eu queria só fazer aqui se eu indico taurina para criança, sim, super indico. A minha filha de 5 anos toma. Tá? Claro que não dá pra dar pra um bebê de 1 ano e meio, como a minha pequena, mas a minha filha de 5 usa, tá? Desde os 4. Acho muito interessante. Criança que tem problema até para dormir, você pode utilizar, tá? Vamos voltar. Eu falei sobre a cápsula, né? A gente, como a Fernanda, minha amiga, que foi minha paciente, não consome cápsula. Gente, é muito importante que a gente fale o seguinte: a cápsula, ela tem vários tamanhos. Tá? E você pode escolher qual tamanho prescrever para o seu paciente. Isso é extremamente importante, extremamente interessante para aumentar a adesão do seu cliente. Então, quando você fala assim, você não engole cápsula? Imagina, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui cápsula do menor tamanho. Gente, o menor tamanho da cápsula é isso aqui, ó. É muito pequeno, tá? Então esse paciente certamente vai conseguir consumir. Vai ser um diferencial. Ela vai falar assim: nossa, eu fui lá na Flávia. Vou citar você porque foi o primeiro nome que me apareceu aqui. Vou citar a Flávia. Vou citar a Flávia. A Flávia vai virar pra ele e falar assim: olha, João, olha, Anderson, você me trouxe aqui algumas queixas, eu vou modular essa queixa com alguns nutrientes. E aí ele fala assim: nossa, Fábio, mas eu não consigo de jeito nenhum consumir cápsula. Ai, tem umas cápsulas muito grandes, não é só ler um engasgo, vomito. Vê lá, hein, Anderson. Fui logo citar você, né? Eu sei que você deve consumir cápsula. Aí a Flávia vai falar assim: não, imagina, Anderson, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui a menor cápsula que a farmácia tem. Você vai lá e coloca, tá? Manipular na menor cápsula possível. Tudo bem? Então, esse também é um bizu bem interessante. Vamos lá, então, escolher a forma farmacêutica. Deixa eu dar alguns exemplos de formas farmacêuticas que existem que o nutricionista não pode. Então, por exemplo, adesivo, que a gente conhece bem. Que mais? Injetável, né? Então, por exemplo, B12 injetável, o nutricionista não pode. Ele é ótimo, ele é super eficiente. É super eficiente, mas o nutricionista não pode prescrever. Entende? Que mais? Bombinha. Né, os asmáticos aí conhecem bombinha muito bem, obrigado, né, o nutricionista não pode prescrever. Spray nasal, o nutricionista não pode prescrever. Creme, como eu falei, shampoo, enfim, gente, o nutricionista não pode prescrever uma série de formas farmacêuticas. E por quê? Porque essas formas farmacêuticas, elas não atendem a via oral. Tudo bem, gente? Tá tudo bem por aí? Vocês estão gostando? Quero corações. Já não vejo corações aqui há um tempo. Então vamos lá. Quarto passo para essa estrutura da prescrição de suplementos nutricionais, tá? De prescrições magistrais. Escolher os nutrientes que vão estar presentes na sua formulação. Esse é um ponto, obviamente, muito importante. Você tem que escolher quais são os nutrientes que você vai incluir na prescrição. Então, o que é importante para o seu paciente? A gente falou muito sobre isso na live anterior, em que eu falei sobre a anamnese, sobre o questionário de sinais e sintomas. Então, a partir desse levantamento do que o paciente tem, quais são as queixas desse paciente, e mais do que isso, quais são os objetivos que você, nutricionista, traçou para ele, você já vai pensar assim: nossa, esse paciente vai precisar de magnésio, esse paciente vai precisar de zinco, esse paciente vai precisar de taurina sublingual. Tá? Esse paciente vai precisar de probiótico, de ômega 3, de antioxidante. Então você vai ouvindo esse paciente e você já vai estruturando a prescrição dele, tá? Esse é um bizuzaço, tá? Por quê? Porque muito nutricionista aí, e me diz aí quem faz isso, coloca assim: eu, Fê, prescrevo depois. Leva o plano alimentar para casa. Isso pra mim, gente, desculpa, é praticamente inadmissível. Porque você tem um trabalho dobrado, você gasta mais tempo com aquele paciente, tá? E você não ganha, né, pra atender aquele paciente depois. Você atende aquele paciente depois, né? Você disponibiliza um horário pra ele na sua casa. Então isso tem que acabar. E na prescrição de suplementos nutricionais também tem que acabar.
tá? Então, eu sempre dou um bizu que é o seguinte, você tá atendendo o Anderson, sei lá, o Fábio. Nossa, toda hora aparece um homem aqui, mas tá tudo bem. Então, tô atendendo o Fábio. O Fábio, eu trouxe o questionário, tá? Já vou mostrar pra vocês. O Fábio colocou assim, ó, distensão abdominal, gases, diarreia alternada com intestino preso. Aí ele colocou, sei lá, deixa eu ver aqui, ansiedade, tristeza, hiperatividade. Eu vou ouvindo o Anderson, o Fábio, e vou escrevendo, para até escrever na folhinha. Quantas vezes já fiz isso, né? Você vai lá e vai escrevendo. Opa, o paciente precisa de magnésio, coloca MG, né? Precisa de probiótico, ômega 3. E você vai escrevendo, isso vai facilitar muito, porque quando você chegar lá na etapa da prescrição, você já vai estar ali com a sua colinha, tá? Isso é bizuzaço, tá? E sobre o questionário, então, tá aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Esse tá com a minha logo, né? Minha logo profissional, né? Aqui estão as outras logos que a gente utiliza. E aqui tem vários sinais e sintomas, tá? É frente e verso, tá? Então a gente pode, né, utilizar uma ferramenta dessa pra o quê? Fazer levantamento de dados daquele paciente. O que esse paciente tem? E lembra que eu falei ontem? Às vezes o paciente olha e fala, nossa, não é que eu tenho corrimento vaginal? Nem me lembrar, nossa, tava passando desapercebido esse negócio. Nossa, sabe que eu tenho, sei lá, deixa eu ver aqui um bom que todo mundo... tosse, nossa, eu tô tossindo realmente, mau hálito. Não sabe que uma pessoa reclamou de mau hálito? Outro dia eu tava pensando. Então, todo esse levantamento, ele pode ser feito de forma muito facilitada, tá? Então, só lembrando, gente, que os meus alunos do treinamento de suplementação para Nutris, eles têm esse questionário, tá? É um material disponível no treinamento, é muito interessante e vocês vão aprender... Quem se inscrever no treinamento vai ter algumas aulas bônus ao vivo em que eu explico como fazer. Eu simulo uma consulta, é uma simulação de consulta mesmo, de um dos alunos, né? Então eu escolho algum caso clínico entre os alunos, vocês vão me mandando a vida de vocês, o questionário de vocês, e eu aplico então ao vivo numa simulação de consulta. Peraí que eu bebo uma água. Tá, então é muito interessante vocês terem o domínio de como utilizar esse questionário, tá? Então, a partir do questionário, a partir da anamnese, a partir dos exames laboratoriais, você vai, então, escolher os nutrientes que vão entrar na sua prescrição. Aí, lembra que eu falei sobre as interações? As interações, elas são extremamente importantes, também tá no curso. Alguém depois me mandou um inbox e falou assim, Fê, eu preciso saber sobre as interações. Claro que você precisa, né? E eu ensino tudo no curso. Então fica tranquilo que esse conteúdo ele é extremamente importante e ele tá no curso. Então cada nutriente que tem interação tá lá descrita no treinamento, tá? Então é importante entender. Primeiro, uma coisa muito importante. Tenho muitas dúvidas sobre interação. Posso tirar todas as suas dúvidas sobre interação. E a gente tem um material também exclusivo que fala sobre isso de forma muito didática, tá? Mas esse eu não posso falar, gente. É algo que nem todo aluno tem acesso, tá? Então, primeiro, falar quais os nutrientes o nutricionista pode prescrever. E assim, gente, quando vocês falam assim, o que o nutricionista pode prescrever? É praticamente tudo de nutrientes, tá? Na verdade, tudo. Então, carboidrato, proteína e gordura, todos os macronutrientes, fibra, aminoácidos e ácidos graxos, tá? Então as possibilidades de macronutrientes já foram atendidas. De micronutrientes, o nutricionista pode vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, minerais, compostos bioativos. Então o nutricionista pode bastante coisa. A pergunta é, o nutricionista sabe utilizar tudo isso? Tá, então essa é a pergunta que fica e eu tô colocando uma ponta atrás, uma dúvida mesmo atrás aí da orelhinha de vocês, porque não dá pra achar, eu sei, não. Tem especificações técnicas e tem risco se você não souber prescrever da forma correta, tá? Então tem que ter cuidado, sim. É simples, muito mais do que a maioria imagina, mas tem sim detalhes que a gente precisa ficar
em atenção. E aí eu vou fazer aqui um paralelo com algo que nenhum nutricionista gosta, né? Que a gente fala. E eu, claro, nutricionista também não gosto. Quando a gente pensa nas blogueiras, nas musas fitness, nos coaches que não são nutricionistas, a gente não fica pé da vida porque eles fazem um monte de coisa errada, porque eles acham que entendem de nutrição? Eles acham que sabem fazer um plano alimentar correto? Eles acham que eles conhecem aquele assunto? É a mesma coisa. O nutricionista que não tem conhecimento técnico nenhum para fazer prescrição de suplementos nutricionais vai fazer errado. Vai fazer da mesma forma que a blogueira, essa que vocês detestam, eu também, né? Faz de maneira equivocada, que não traz resultado efetivo para o cliente. Ou vai trazer um resultado com risco para ele. Então a gente tem que ter atenção, muita atenção nesse sentido, tá? Ter muito cuidado com quem traz, né, essa necessidade pra gente. Então vamos lá. Então o nutricionista pode praticamente todos os nutrientes. E a gente precisa também entender o seguinte, né? Coloquei aqui como importante grifado, né? Primeiro, gente, Fernanda, eu já entendi. Eu preciso prescrever magnésio, eu preciso prescrever zinco, eu preciso prescrever tiamina, preciso prescrever coenzima Q10. Vou até anotar, gente, senão eu vou esquecer. Ok, só que existem interações entre esses nutrientes. Então, esse é o primeiro passo. Conhecer as interações, como eu venho falando. Então, se você vai prescrever magnésio, você tem que prescrever cálcio. Se você vai prescrever zinco, você tem que prescrever cobre, tá? E existem outras. Existem muitas, né? Então, quando você prescreve, por exemplo, B6, piridoxina, é muito importante que você prescreva ácido fólico e acobalamina associadas, então B6, B9 e B12, tá? É interessante. Fernanda, é essencial? Não como o zinco e o cobre, por exemplo, mas é importante, porque eles têm aí toda uma relação metabólica. E aí, eu vou dar um outro exemplo de cofatores. Então, você tem um paciente muito irritado, muito ansioso, mal-humorado, compulsivo e você quer aumentar os níveis de serotonina nesse paciente. Então, você pode ter ouvido falar num congresso assim, não, é só dar triptofano para o paciente. Ok, vou prescrever. L-triptofano, que é a forma de prescrição dos aminoácidos. Ótimo. Dá para o seu cliente. Já vi várias prescrições de nutricionistas assim. Dá para o seu cliente L-triptofano. Toma, querido. Faz na farmácia de manipulação. Esse paciente não tem quase resultado. Um resultado muito pequeno. Por quê? Porque ele precisa dos cofatores que vão fazer com que o triptofano seja sintetizado a serotonina, tá? Então, não é tão simples assim. A gente vai precisar, sim, de alguns nutrientes essenciais para que aconteça aí a conversão de L-triptofano a 5-hidroxitriptofano e do 5-hidroxitriptofano a serotonina. Tudo bem, gente? Quem tá gostando aí me fala, corações, que eu preciso saber. É assim que eu vou medir o quanto que vocês estão gostando da live, tá? Tá difícil, gente? Tá todo mundo acompanhando? Tá ficando simples? Isso que eu quero. Tá? Então, a gente precisa entender quais são as formas de prescrição de cada nutriente. É uma coisa importante, essencial. A gente precisa entender como é essa interação, qual é a relação dos nutrientes com outros nutrientes, porque senão, se eu não souber e fizer equivocadamente sobre valores, que a gente vai falar amanhã, eu posso causar uma deficiência do outro nutriente. Se eu deixar de prescrever um nutriente ou prescrever demais um nutriente, eu posso causar uma deficiência grave no meu paciente. E aí a gente vai falar assim, como assim? Como assim, Bial? Eu dei uma prescrição e tô piorando o meu paciente. Pois é, isso é bem importante e talvez até grave. Tá? Outra questão importante quando a gente seleciona os nutrientes é saber qual é a forma de prescrição de cada um deles. Então, eu falei um pouco sobre isso, né? Então, qual é a forma de prescrição do magnésio? Existem várias. Por exemplo, existe uma forma farmacêutica interessante para constipação intestinal usando magnésio. Existe, vou falar um exemplo, né? Carbonato de cálcio. A maioria das pessoas conhece porque é muito presente nos produtos prontos. Carbonato de cálcio pode gerar efeitos colaterais importantíssimos para o seu cliente, tá? E aí, não vai nem gerar resultado para ele e ainda vai causar uma prisão de ventre, uma dor
estomacal, enfim, vários sinais e sintomas que você não vai querer que o seu paciente comente. Ele não vai gostar de ter. Então a gente precisa prescrever de forma otimizada. Então, qual é a forma de prescrição melhor de vitamina D? Qual é a forma de prescrição melhor para o magnésio, para o zinco, para o cobre? Tá? Então, esses são detalhes importantes. As vitaminas do complexo B, tá? Então, tudo é importante. Deixa eu ver aqui as perguntas. São 10h40 aqui. Nem lhe pergunta hoje, né? Vocês estão quietos nas perguntas. Ah, tá aqui, ó. Flávia, para crianças vegetarianas, a B2 seria interessante um sublingual ou outro tipo de fórmula? Flávia, você pode dar em gota para criança, pode dar filme orodispersível, tá? Tem várias formas de você fazer para criança. Não é difícil, muito pelo contrário. Como lidar com a ansiedade para esse treinamento? Muito bom, Érica. Calma que essa ansiedade vai acabar. Se você estiver na lista de espera, segunda-feira você vai poder se inscrever. E se você não estiver na lista de espera, mas estiver na minha lista de e-mails, você vai poder... E aqui, né, no Instagram, você vai poder se inscrever terça-feira. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, vou aproveitar aqui, tá bom, Érica? É o seguinte, gente, quem tá na lista de espera, você tá, Érica? Na lista de espera? Tem uma lista de espera, pode ver lá no link da minha bio, com muitas nutricionistas que desejam, assim como você, o treinamento. Fernanda, preciso estudar, quero aproveitar esse 2020 começando, aproveitar que eu tô de férias, eu tenho muito paciente falando, Fê, eu tô de férias no consultório, né? A galera dos últimos períodos da faculdade, esse curso é essencial para vocês, porque vocês já vão sair da faculdade com diferencial na prescrição, podendo falar isso para Deus, mundo e mais alguém, né? Quando vocês abrirem a agenda depois de formado. Então, quem tá na lista de espera vai poder se inscrever segunda-feira. Só que vai ter um detalhe importante, tá? Eu já tinha pensado num bônus bacana para quem tá na lista de espera. Só que teve um dia, foi terça-feira, antes da live, que eu tive um insight que eu falei assim, gente, essa galera da lista de espera tá, assim... Tem muita gente mandando e-mail, Fê, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, abre logo as inscrições, eu quero comprar, tô perdendo tempo. Teve uma vez que tava desesperada, falando, Fernanda, eu tô perdendo tempo, né? Acho que ela tá em algum lugar, que enfim, não tem muita coisa pra fazer, ela poderia estar aqui estudando, muito fofa. Eu falei, cara, essa galera quer muito curso, eles merecem, né? Assim, algo muito bacana, muito extraordinário, exclusivo para que eles façam diferente. Então eu pensei num bônus exclusivo. E assim, ó, gente, tem gente aí das outras turmas, tem uma galera já com ciúmes, sabe? Mas elas não vão ter, vai ser exclusivo para a galera da lista de espera que se inscrever na segunda-feira, através de um link que a gente vai mandar para vocês por telefone, tá? Então, assim, vai abrir as inscrições. Então, quem tá sabendo disso, segura, porque só quem vai fazer a inscrição lá no WhatsApp, tá? Pela lista que a gente tá montando de pessoas que desejam o treinamento, tá? Ah, Fernanda, eu não consegui, me inscrevi terça-feira. Perdeu. Tá? Perdeu a oportunidade de se inscrever antes, claro, e o bônus exclusivo. Tudo bem? Então, quem tá na lista de espera, aguarda, vai ter o contato pelo WhatsApp. Quem tá na lista de espera recebeu um e-mail hoje falando para vocês preencherem um formulário e colocar o telefone de vocês, tá? Que lindo! A Erika tá sendo maravilhoso. Gisele, anotando tudo. Muito bem, adorei ontem as fotos das anotações. Maravilha, Amando. Sabe que eu vejo muito aqui na minha região? As juntas não prescrevem como deve ser, com medo de encarecer. Aí prescreve errado e o resultado não vem. Você já teve essa vivência? Algum depoimento desse? Andressa, eu tenho alguns depoimentos de pessoas que falavam assim, não, eu não quero aprender, eu tinha medo de aprender suplementação nutricional, ou achava que era muito caro prescrever suplementos nutricionais, até que eu fiz o curso da Fernanda e percebi que a gente pode ter uma prescrição efetiva usando nutrientes que tem um preço muito bom. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um módulo só sobre sistema antioxidante e, na verdade, sistema oxidante e os nutrientes antioxidantes que podem ser utilizados.
E eu falo muito isso, né, nesse módulo, que se a gente for prescrever coenzima Q10, ácido lipóico, que são nutrientes maravilhosos, são antioxidantes maravilhosos, eles são caros. Então vai encarecer sim a formulação, não tem como. A coenzima Q10 deu uma barateada, um pouquinho de nada, continua caro, mas está mais barato. O ácido lipóico é um absurdo de caro, tá? Ainda. Gente, se a gente pegar niacina, tiamina, zinco, cobre, a gente vai ter sim uma boa prescrição de antioxidante e não vai ser caro. E mais do que isso, vai ser muito mais efetivo às vezes do que uma formulação com 2 nutrientes super caro, tá? Então isso eu tenho de depoimento. Um outro depoimento, por exemplo, até chegou essa dúvida: Fernando, você fala sobre o Morosil? Gente, Morosil, ele é um princípio ativo de uma indústria farmacêutica que é caríssimo. Tudo que é para emagrecimento é caro, né? Afinal, as pessoas querem muito emagrecer e não querem fazer dieta, elas querem a solução pronta. E às vezes não tem efetividade para alguns pacientes, mesmo pacientes obesos, mesmo pacientes com sobrepeso, que malham, que fazem. Não vai ter. Ele tem um público específico, mas isso a indústria não fala, porque a indústria quer vender. Então, o representante da farmácia que vai no seu consultório, você não sabe nada sobre suplementação nutricional, ele te empurra o Morosil. O Morosil é caro, o paciente nessa coisa de, ai não, vou ter resultado, paga e sabe o que acontece? Ele não tem resultado. Aí sabe o que ele vai falar? Ah, eu fui numa nutricionista ruim, que ela fez eu gastar um dinheirão com uma fórmula que não deu resultado. Aí se você tem um tipo de paciente desse que quer emagrecer, mas tá fazendo por onde? Né? Tá mudando hábitos alimentares, fazendo atividade física. Se você der às vezes um complexo B bem feito, um ferro que vai mexer com via metabólica, esse paciente perde peso, tá? Com o quê? Sei lá, 1/3 do preço. Talvez até menos, tá? Então a gente precisa conhecer isso pra gente poder oferecer esse diferencial na nossa prescrição com um preço razoável para a maioria do Brasil. E eu tenho, Andressa, muitos depoimentos de gente assim do interior do Brasil, sabe? A galera do norte. Gente, é muito maravilhoso ter um treinamento online que você tem alunos do norte, interior da Bahia, que é gigante a Bahia, interior de Minas Gerais, que é gigante. Gente, eu falo isso porque eu moro no Rio, né? O Rio é minúsculo. A gente praticamente não tem interior. Então eu fico super feliz, assim, quando eu vejo, sei lá, a galera do interior de São Paulo, sabe, como meu aluno, de verdade. E na quinta-feira que vem vocês vão descobrir como é que eu sei aí os endereços de todo mundo, tá? Algumas pessoas já sabem que se fizerem spoiler, vocês vão ver só. Tô brincando, pode fazer spoiler. Então me deixa super feliz, porque eu sei que eu vou mudar a realidade daquela nutricionista. Ela que tá no interior, eu não sei qual é a sua cidade, Andressa, ela ali vai ter um super diferencial. Ela vai poder bater no peito e falar: eu faço prescrição de suplementos nutricionais, você não faz, tá? Tipo aquele comercial quando a gente era criança. Quando eu era criança, né, gente? Que vocês normalmente são mais babies que eu. Eu tenho, você não tem. É tipo isso. Vai causar inveja nas coleguinhas. Quais vitaminas que dá resistência para quem tem alergia e precisa aumentar a imunidade para adquirir resistência? Olha, tem que mexer muito com intestino, tá? Glutamina, probiótico. Gente, tem um módulo no treinamento só. Olha, nossa, olha só. Você fica falando que é do Rio Grande do Norte, você vai ter que fazer o quê? Ai, já fiquei até nervosa, tá? Vai ter que me oferecer o quê? Hospedagem, né? Se você morar perto da praia, né? No interior do Rio Grande. Ai, gente, para, vamos mudar de assunto. Eu vou até sair da live. Eu tive uma paciente que ela era do interior de Alagoas. Eu amo Alagoas. Eu amo Maragogi. Eu amo. Aí ela falou assim: não, Fê, mas eu moro um pouquinho perto da praia, mas a praia quase não tem ninguém. Mas é isso que a gente ama no Nordeste, gente, entendeu? Mossoró. Ai, que beleza. Ai, meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto, tá? Que eu conheço só Natal. Então vamos lá. Que eu tô falando muito, né, gente? Falo muito, mas vamos lá que eu tô ficando nervosa agora. Então a gente já tava no 4º ponto, são 10 pontos, tá, gente? A gente já tava no 4º ponto. Então a gente escolheu, então vamos lá, recapitulando. A gente colocou o nome da nossa paciente, o do nosso paciente, a gente colocou a via de administração, a forma farmacêutica que a gente vai escolher e a gente escolheu os nutrientes que a gente vai incluir nessa formulação. Lembrando que quando a gente escreve, pode ser. Quando a gente escolhe os nutrientes, a gente tem que escolher também as formas de prescrição de cada nutriente, tá? Outro ponto importante, ponto 5, estabelecer os valores de cada nutriente. A gente vai falar muito sobre isso amanhã, tá? A gente vai falar
basicamente sobre valores. Então, como escolher o valor do magnésio, tá? O magnésio, ele tem aí valores bem distintos. A gente pode falar, por exemplo, da tiamina, né? Que vai de 0,2 até 100 miligramas de tiamina, tá? Na verdade, a gente vai falar amanhã que pela nova resolução, pelo novo entendimento da resolução 390, a gente não tem nem valor determinado de tiamina. Então, você vai falar assim... Desculpa, gente, vou falar uma palavrão porque o Instagram é meu. Porra, Fernanda, como eu vou escolher, né, um valor pro meu paciente? A gente vai explicar isso amanhã com detalhes, então não vou falar aqui, tá? Senão vou perder meus preciosos 12 minutos. Os 15 minutos que eu entrei com um pouquinho de atraso, tá? Então, eu até coloquei aqui pra falar, né, sobre isso, sobre a questão dos valores, da legislação, que, então vou falar rapidinho, que a legislação, ela A legislação, ela traz já valores máximos e mínimos, então a gente tem que estar dentro daquele estabelecido, tá? Isso é importante, mas a gente tem que ter muito critério, né, da escolha do nutriente. E lembrar, gente, que essa escolha ela vai ser única, porque o nosso paciente ele é único. Então eu posso atender a Andressa e, sei lá, escolher uns 200 miligramas de magnésio. Aí eu atendo, deixa eu ver aqui outro nome, a Laura. Eu falo, nossa, não, a Laura, ela é muito estressada, ela precisa muito de relaxamento muscular. Vou passar 300 miligramas para Laura, tá? Por quê? Porque elas são diferentes. Às vezes eu vou prescrever para Andressa magnésio por um motivo. E vou prescrever magnésio para Laura por outro motivo. Então os valores serão completamente diferentes. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso. Não é porque, eu aprendi num congresso que magnésio é bom para relaxamento muscular e o cara falou lá que 200 miligramas é bom, eu vou prescrever 200 miligramas para todo mundo. Por quê? Porque talvez eu use só para relaxamento muscular para Laura. Tá? Mas para a Andressa, ela tem uma enxaqueca horrorosa que pega ela no começo ali da tarde, e aí tem uma relação também com resistência à insulina, e eu vou colocar então magnésio numa dosagem maior. E vou colocar zinco, e vou colocar cobre, e vou colocar riboflavina para que eu tenha uma melhor efetividade para a paciente que tem enxaqueca e é mais estressado. Tudo bem? Então, alguns exemplos aqui para ilustrar. A Paula já riu, porque ela mal chegou aqui e já foi pega para exemplo, tá? Laura, essa sou eu, se você não me conhece, eu sou desse jeito. Que é isso, tá? Tem que ter esse dinamismo. E eu realmente sei que eu acabo fazendo esse tipo de coisa, tá? Outra coisa... e aí agora a gente vai para uma parte que a maioria de vocês desconhecem, tá? E que é essencial. Primeiro, estabelecer dosagens por dia. Então, recapitulando, eu fui lá, montei a minha prescrição, coloquei o nome da minha paciente, via de administração, qual é a forma de prescrição, quais são todos os nutrientes, a forma de prescrição de cada nutriente e estabeleci valores. E agora a gente vai partir para o finalzão da receita. Vocês estão visualizando, gente? Já estabeleci todos, agora a gente vai para o finalzão, tá? Já teve palestra comigo na faculdade? Agora fiquei curiosa. Qual faculdade? Agora já quero saber. Eu sou dessas. Se for da fase, eu já quero voltar. Porque eu amo aquela faculdade, gente. Amo. Pena que eu não fui dar aula lá. Poderia, mas... Isso é outra história. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, às vezes, eu quero o seguinte. Vou pegar a Laura aqui pra Cristo. Laura, eu prescrevi uma forma farmacêutica pra ela, uma formulação magistral pra, sei lá, que ela parecia ter uma deficiência de ferro, tá? Unifes. Amor, manda um beijo pra Agnes, fala assim, Agnes, sua aluna, Fernanda Vaz, eu tava numa live com ela, te mandou um beijo gigante, tá? Você pode mostrar uma prescrição sua? Nossa, Mariana, eu posso, mas nem tenho aqui, mas eu posso. Na verdade, a minha intenção era fazer uma prescrição aqui, mas eu falei, gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, e realmente não tá dando tempo, tá vendo? Porque eu podia fazer uma prescrição aqui, né? Mas tudo bem. Mas vamos voltar. Então a Laura, lá da Unifes, lá de Teresópolis, aquele lugar... Gente, que faculdade linda. Vocês disputam, né? A fase de Petrópolis e Teresópolis, o campus mais bonito, né?
É porque eu adoro a região serrana, mesmo. Quase fui morar em Teresópolis. A Agnes sabe disso. Então, talvez para Laura, eu vá passar uma prescrição para deficiência de ferro. E eu vou colocar... Agora eu vou falar aqui uma coisa que já é o 7º ponto. Vou colocar lá perto da refeição, tá? Vou chutar aqui. E vou fazer uma outra formulação para Laura, porque ela é muito estressada e eu quero então modular essa ansiedade, essa irritabilidade, essa tensão muscular. Então eu vou colocar lá uma formulação para ela tomar de manhã e também à tarde, tá? Porque algo ali naquela formulação eu preciso para tarde, para o final do dia. Entende? Faz sentido? Então eu vou colocar 2 doses ao dia. Então, quando eu colocar 2 doses ao dia, eu vou também ter que mexer nos valores, na forma como eu vou colocar no receituário, tá? Isso é extremamente importante. Então, estabelecer quantas doses por dia. E como... Aí você pode falar assim, pô, Fê, mas eu vou colocar só 1 dose ao dia que vai facilitar a minha vida. Sim, às vezes você pode colocar uma dose ao dia até para facilitar a vida do cliente, né? Eu já citei um exemplo, foi até na aula que eu estou oferecendo gratuita, uma aula de suplementação nutricional na prática clínica. Eu falo de um paciente meu, do Paulo, né? Porque o Paulo, ele tinha uma vida tão agitada, que se eu não colocasse de manhã, ele não ia tomar a suplementação nutricional. Isso já tinha acontecido antes. Então a gente estabeleceu que era de manhã. Mas à medida que eu fui atendendo o Paulo, eu entendi que ele precisava tomar um suplemento antes de sair do trabalho. Por quê? Porque quando ele chegava em casa, se ele estivesse muito ansioso, não tinha fechado um contrato com um cliente, alguma coisa nesse sentido, ele começava a comer, tá? E isso atrapalhava, né, o nosso tratamento, o nosso acompanhamento. Então eu precisei estabelecer ali mais uma formulação, tá? Então faz todo sentido a gente entender isso. Por quê? Porque a gente vai precisar entender qual é o horário de administração, que é o outro passo aqui, né? O horário de administração e qual é a relação dessa formulação com aquele horário, tá? Então pode ser perto da refeição, porque aí eu vou ter uma melhor absorção de algum nutriente. Pode ser longe da refeição para que eu não tenha nenhuma interação negativa. Pode ser num período específico, justamente porque a gente vai saber que aquele paciente precisa daquele nutriente, como no caso do Paulo, como no caso da Laura, talvez não, tô aqui chutando, tá, Laura? Tem uma enxaqueca no final do dia, eu vou precisar antecipar a possibilidade da enxaqueca, tá? Oferecendo uma dosagem grande de riboflavina, de magnésio, de zinco, tem até um artigo aí no meu Instagram que eu falo sobre isso, tá? Então é muito interessante que a gente saiba utilizar os nutrientes para uma determinada possibilidade terapêutica. E aí a gente vai estabelecer o horário de administração para isso e vai estabelecer também quantas dosagens eu preciso oferecer por dia. Tudo bem, gente? Tá todo mundo comigo? Dê corações aí para quem tá gostando. Então já falei da 6ª, da 7ª, tô vendo aqui o horário. Outra coisa importante que a gente tem que colocar é estabelecer o período de uso daquele suplemento. Então o paciente vai usar o quê? Por 30, por 60, por 90 dias? Ele vai voltar quando? Tá? Esse estabelecimento do período de uso vai depender de quando ele vai voltar no seu consultório, como que você acha que esse paciente vai mudar o hábito alimentar dele, o quanto que você vai precisar daquele suplemento às vezes para tratar uma deficiência ou para prevenir uma possível deficiência, tá? Então tem paciente, vou falar de probiótico, por exemplo, que eu não sei quem sabe, mas eu amo, né, esse assunto. Inclusive vou mostrar aqui, já que eu peguei para que talvez fosse base aqui pro tripé. Opa, Ju, obrigada. Eu colaborei com esse livro aqui num capítulo de probiótico e prebiótico. Deixa eu ver se eu acho, que eu tenho um orgulho mesmo, gente, que me deu um trabalho tão grande fazer que deixa eu ver se eu acho rápido. Ômega 3, eu não tô achando, mas tudo bem. Então eu realmente gosto muito de falar de probiótico, tá? Gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Então, por exemplo, o probiótico, né? Dependendo do benefício que eu quero daquele probiótico, eu vou utilizar pontualmente, talvez 1, 2 meses, e dependendo do que eu quero daquele probiótico, eu vou usar de forma rotineira. Então, se o meu paciente tem uma doença crônica, eu vou utilizar por mais tempo, tá? Sei lá, talvez a vida dele toda,
tá? Eu, no mestrado, eu estudei o uso de probiótico na doença hepática gordurosa não alcoólica, na esteatose hepática. Tem umas evidências bem interessantes. E uma pessoa da minha banca de qualificação, eu não defendi com esse projeto, me falou assim, mas Fernanda, então você aconselha que o paciente tome probiótico pro resto da vida dele? Sim, se for o caso. Mas Fernanda, é muito caro. De novo, esse papo de que é muito caro. Eu já fiz de forma prescrições, por exemplo, de probiótico de R$50. Eu lembro que eu passei, nossa, mas isso é mais barato até do que o medicamento para esteatose hepática. Pois é, dependendo do paciente, a gente pode utilizar, dependendo do resultado da pesquisa, a gente pode utilizar, vai ser muito mais barato e muito mais efetivo. Por quê? O probiótico não vai servir só para modular a função hepática, né? Na verdade, o que os estudos mostram é uma melhora lá nos exames laboratoriais relacionados ao diagnóstico da esteatose. A gente vai melhorar toda a parte de absorção de nutrientes, toda a parte que o probiótico pode fazer, tá? Melhora do intestino, enfim. Diminuição aí da permeabilidade intestinal e etc, tá? Então, já falei sobre estabelecer dosagens por dia, isso é muito importante, tem muita dúvida sobre estabelecimento de dose, como a gente vai fazer uma prescrição pensando na quantidade de dose, escolher o horário de administração. Outros tópicos, estabelecer o tempo de uso, tá? Então, eu acabei de falar, né, por quanto tempo a gente tem que colocar, tá? Manipular para 60 dias, lembra que é uma conversa com a farmácia? Então, a gente tem que colocar para a farmácia o tempo de uso daquele nutriente. Então, quanto que a farmácia vai ter que fazer de cápsula ou de, enfim, tablete sublingual para que o paciente tenha o suficiente para 30 para 60 dias, tá? Então, tem que colocar isso na prescrição, no seu receituário, para que a farmácia compreenda e possa fazer exatamente o que você deseja, tá? Outro tópico importante para a estrutura da prescrição de suplementos nutricionais é o básico, né? Então, acabou colocar lá, tomar 2 doses por dia, o horário, né? Então, de manhã ou no almoço, no jantar, né? Às 3 da tarde, especificar isso, colocar quanto tempo, então mandar para 30 dias, manipular para utilização 60 dias, e aí você vai colocar, você vai carimbar, então tem que ter o seu carimbo do CRN com o seu número de inscrição, você vai assinar, e gente, é muito importante que vocês, aqui tá tudo junto, tá? Então, assina, data, coloca a data exata daquela prescrição, tá? Eu já vou contar o porquê. Coloca a data da prescrição, carimba, tá? Então, por que esse cuidado? Primeiro, para te identificar enquanto profissional, tá? E isso tem um lado muito interessante, porque a própria farmácia pode te indicar, olha, tá chegando aqui prescrição da nutricionista Cíntia, da Rosana, da Janaína, e olha, ela tem feito boas prescrições, viu? Aí chega uma pessoa perguntando indicação de nutricionista, ela vai dizer por aí. Isso acontece muito, tá? Não é só em cidade pequena, não. Já aconteceu comigo em Ipanema, no Rio de Janeiro, tá? De uma pessoa falar, tava meu receituário ali, e ela perguntar assim, nossa, essa nutricionista aqui prescreveu várias coisas. Nossa, a nutricionista é ótima. A gente vê que as receitas dela, ela é muito legal. E essa paciente foi comigo, tá? Então, olha só, né? A gente nem imagina. Então, além disso, é uma questão de responsabilidade profissional, né? Quando você coloca seu carimbo e assina, você tá se responsabilizando, né, por aquela prescrição, é claro, tá? Isso é importante. Agora, por que datar, Fernanda? Gente, eu vou cair. Acho que eu vou ter que voltar, minha gente. Vou voltar, tá? Essa live não vai acabar aqui, não. Porque eu não consigo falar em 2 minutos o que eu queria, tá? Então, deixa ela acabar. Vou continuar falando. Então, quando você data, você comunica mais uma vez à farmácia que você fez dia 16 de janeiro de 2020. Isso é muito importante, porque a farmácia, ela precisa, tá, fazer aquela prescrição até um determinado tempo, que eu acredito que são 90 dias se não mudou. Então, até 90 dias o seu paciente pode ir na farmácia e utilizar a sua prescrição. Depois disso, a farmácia tem que pedir para que ele volte em você para fazer uma nova prescrição, tá? Então, a data é extremamente importante. Outros bizus que acho que dá pra eu falar em 1 minuto é o seguinte, vão dando corações aí que eu quero saber se vocês gostaram antes de eu cair, tá? Outra coisa muito importante é que
você precisa colocar para a farmácia não repetir essa receita, tá? Por quê? Gente, paciente é uma coisa, tá? Eles vão, às vezes eles fazem, aí não voltam mais em você. Aí o que eles fazem? Eles vão lá na farmácia e pedem para fazer de novo. A farmácia, se ela não for idônea ou não tiver escrito que tá, você não quer que repita a receita, ela vai repetir. Não vai repetir uma vez não, vai repetir várias vezes. Uma outra coisa importante para datar, vou falar rápido, mas vai dar tempo. Uma outra coisa importante para datar é para que a farmácia entenda o seguinte: opa, ele veio em 2018, ele quer refazer essa prescrição em 2020. Opa, Gabi, você chegou só agora. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Olha, senhor, desculpa, mas essa prescrição é de 2018, eu não vou poder fazer pra você, tá? Então a gente tem que comunicar. Ai, gente, que lindo, eu vou cair, mas eu vou cair feliz, muitos corações. Então lembrando, a prescrição ela é uma comunicação com a farmácia e essa comunicação tem que ser efetiva.